Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos estabelecer aqui uma conexão direta, né, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? A gente está aqui recebendo alguém que eu tenho que agradecer antes de qualquer coisa, né, pela disponibilidade nesses tempos difíceis aí que a gente está vivendo, por ter conseguido achar um minuto aí na tua agenda, no meio do trabalho, das aulas, da família, né, das questões mesmo, né, que envolvem a gente estar nesses espaços, né, de isolamento tão difíceis nesse momento, por tu ter encontrado um espaço para a gente, né? Então a gente está aqui com o professor Daniel Braga Lourenço, né, o rei da cocada preta, né, o Daniel Braga Lourenço, que é professor da UFRJ, é professor do programa de pós-graduação da UniFG, né? Falei certo? UniFG, né, na Bahia. Que trabalha, né, direitos animais, que trabalha com bioética, que é um maravilhoso professor de direito ambiental. E eu até deixei separado aqui, porque assim, ó, quando eu gosto mesmo. Então, assim, esse livro aqui, ó, teve uma fase assim, ó, que mudou a minha vida quando eu estava terminando meu doutorado. Eu não sabia se eu amava ou se eu queria matá-lo, mas assim, esse livro aqui é excepcional, né? Então, são Direitos Animais, Fundamentação e Novas Perspectivas. E esse aqui é leitura obrigatória para os momentos que nós estamos vivendo, né? Então, assim, ó, temos aqui, ó, qual o valor da natureza, né? Esse aqui até a gente encontra online, né, Daniel? Encontra e-book. Assim, ó, galera, não é por mal, mas de fato, assim, a gente está aqui sendo privilegiado com uma pessoa incrível, né, que eu admiro bastante e tenho a alegria de poder tê-lo como amigo. Então, Daniel, muito obrigado e já te passo a palavra para que a gente possa, então, falar um pouquinho sobre essa abordagem da bioética nesses tempos de pandemia. Isso, Fernanda. Bem, primeiro te agradecer enormemente pela gentileza do convite, pela possibilidade de estar dialogando com você e com seus alunos da graduação da PUC aí do Rio Grande do Sul, a quem eu cumprimento também. É sempre um prazer, né? Evidentemente que agora, nesse momento, os canais são mais virtuais. Eu acho que é uma boa forma da gente tentar manter, né, viva essa discussão. E a minha contribuição, se eu posso dizer assim, né, para esse debate, né, vem exatamente de tentar chamar o debate para a questão da ética ambiental, da ética animal, que eu penso ser algo que está sendo, na verdade, pouco abordado, né, menos até do que deveria, né? Eu lembro até de que um dos pioneiros, né, da bioética, o Potter, né, já em 71, né, naquele livro dele clássico, né, Bioética, uma ponte para o futuro, já alertava na década de 70 que havia, na visão dele, três grandes bioproblemas, né? Ele chamava atenção para a saúde, né, a questão da saúde pública, a questão da fome, a questão do crescimento demográfico humano e o meio ambiente. E eu penso que nesse debate agora com o Covid, né, enfim, com o coronavírus, né, está se falando muito na questão da saúde, claro, como não pode deixar de ser, na questão, né, nas questões técnicas relacionadas ao combate à doença, e deve ser assim, evidentemente, mas penso que está faltando também, não é deixar de lado esse aspecto, mas agregar uma discussão importante sobre a questão ambiental, sobre a questão animal, até como discussão de causa, né? Se a gente não discutir as causas, né, a gente fatalmente vai ter que conviver com outros problemas muito parecidos, similares aí no futuro próximo, infelizmente, né? Então, assim, a primeira chamada que eu faço o convite para a gente refletir, os alunos refletirem, é uma questão que me parece importante, que esses macroproblemas, né, e essa é uma característica, né, das próprias questões ambientais, que são macroproblemas, elas muito dificilmente são resolvíveis apenas por meio da técnica, né? Quer dizer, eu chamo técnica a ciência instrumental, né? Quer dizer, não é um engenheiro, um biólogo, um técnico, né? Enfim, que vai resolver esse problema. Esse problema é um problema mais de fundo, é um problema de relacionamento do homem para com o homem e do homem para com a natureza. Quer dizer, me parece que o macro problema aí, né, a base da pirâmide, é um problema de relacionamento do homem com a natureza, né? Evidentemente que, do ponto de vista da bioética, né, a bioética, eu diria, eu tenho essa impressão, não sei se você compartilha, Fernando, dessa impressão, dessa sensação, mas que ao longo do tempo a bioética, na verdade, capturou muito uma discussão relacionada a problemas de saúde humanos, né? Assim, problemas de eutanásia, aborto, né? Enfim, terapias gênicas, clonagem.
Esses são os grandes assuntos Temas, que temas que são tradicionalmente falados na bioética, né? Então, quando a gente vê um problema desse como o problema do coronavírus, né, é muito natural que a gente se preocupe com questões da bioética aplicadas à saúde humana. Por exemplo, essa questão que se coloca de dilemas, né, no relacionamento no que se refere a atender as pessoas contaminadas, né? E eu lembrava também que já na década de 60 existe um artigo muito interessante de uma jornalista, na verdade, chamada Shana Alexander, que ela debatia essa questão, não, claro, com o Covid, mas com a questão da hemodiálise, porque havia sido inventado nos Estados Unidos as primeiras máquinas de hemodiálise. Então, se suscitou um debate, já que eram poucas máquinas ainda disponíveis, de quem deveria ter acesso. Então, é uma questão que se coloca hoje também, né? O número de contaminados é muito maior do que o sistema de saúde pode atender. Então, é um debate importante, né? Existe até um problema, me parece, também de disputa pelo conhecimento, assim, né? Na questão da verdade, né? A gente vê até teorias meio que negacionistas, né? O próprio presidente se colocando, não é uma gripezinha, enfim, né? Assim, revela um pouco desse valor que a sociedade dá ao conhecimento científico, né? Uma questão também que a gente poderia chamar atenção num primeiro momento, só para a gente fazer um grande panorama das questões bioéticas tradicionais para chegar no ponto que me parece central, que eu quero abordar, mas a proteção da imagem, né, dos dados dos pacientes, né, que é uma questão que se coloca também com as doenças de notificação compulsória, por exemplo. O outro debate é a questão relativa à precarização das relações de trabalho, de emprego, né, num momento como esse, né, já vinha acontecendo e agora se agravam, né, de maneira muito maior, né? Quem é que realmente pode fazer home office, né? Quem se dá o luxo de fazer é uma minoria, né? Quer dizer, a maioria das pessoas não tem condições de sequer emprego formal. Então é uma questão importante, né? O isolamento social traz, né? E aí me parece já fazendo esse gancho até com a questão ambiental, né? Puxando a discussão até da justiça ambiental, traz um problema até de racismo ambiental, né? No sentido de que, né, vai afetar de maneira muito mais gravosa, de maneira muito mais intensa, normalmente as pessoas mais fragilizadas, né? As pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos acesso ao sistema de saúde, né, a recursos médicos, são as mais atingidas diretamente, né? A gente pode até dizer que uma certa quarentena sempre houve, no sentido de uma falta de acesso, né? Se a gente pensar nesse sentido, né? Problemas de saúde mental, né? As pessoas em isolamento, né? Algumas pessoas, especialmente que vivem sozinhas, né? Mais idosas, podem ter problemas de depressão, de dificuldade, de ansiedade com essa situação, né? As pessoas que vivem juntas começam a brigar, né? Conflitos, né? Que está sozinho surta, quem está junto quem está brigado surta. separa. É isso. Então, assim, é uma situação bem complicada, né? E que chama uma solução global. E essa solução global, tradicionalmente, historicamente, é uma solução difícil, né? Assim, de ser criada, né? Assim, uma empatia, uma solidariedade global, né? Assim, é difícil de ser alcançado, né? Então, assim, me parece que esse problema, né, trabalha com uma lógica assim até de poder, né? No sentido de, e essa é uma cautela que eu sempre procuro procurar estabelecer, no sentido de chamar atenção para a gente não normalizar esse estado de exceção, no sentido de que talvez esse estado de exceção, e esse é o cuidado que eu acho que a gente tem que ter, ele não pode facilitar um discurso totalitário, assim, Isso dá né? muito medo mesmo. Porque é natural do estado de medo, de ansiedade, né? Uma certa facilitação de imposição de vontade, né? Um estado como um leviatã sanitário, assim, né? Medidas fortes de intervenção, né? Eu lembro até o Foucault, né? No Vigiar e Punir, né? Ele traz como exemplo no século XVII na França uma situação também relacionada a uma pandemia, né? Naquele momento, uma epidemia talvez. E ele dá esse exemplo, né, do policiamento mais estrito, fechamento de fronteiras, né, proibição de sair de casa, extermínio de animais chamados errantes, né, divisão da cidade em zonas de acesso mais restrito ou não. Quer dizer, isso tudo gira numa situação de um certo medo e ansiedade, né, de um certo cidadão polícia até também, né, quer dizer, o vizinho denunciando o outro porque está saindo de casa e tal. E isso pode trazer soluções ruins, né? Assim, outro dia estava lendo uma matéria
no noticiário aqui, que aumentou nos Estados Unidos muito a compra de armamento doméstico, Viagem. armas, né? Quer dizer, as pessoas ficam ansiosas, ficam em pânico, ficam com receio até de saques, de invasões, e aí começam a adotar estratégias meio de estado de natureza, assim, né? Sim, já não E isso, basta morrerem mais de 4 mil por dia, tu ainda precisa comprar mais armamento. exatamente, né? Meio que uma sociedade bunker, assim, né? A gente vai criando, construindo uma sociedade fortaleza, né? Com ilhas de segurança, minha casa, e aí isso pode gerar, né? A escassez, o estado de escassez aqui, claro, em sentido lato, né? Que é algo que a gente vive hoje, né? Pode levar, inclusive, a meu juízo, a perdas de conquistas civilizacionais, assim, né? Inclusive em matéria ambiental. Já vem ocorrendo, né? Já há bastante tempo, mas agora isso pode se agravar, porque, quer dizer, em estados de exceção, tudo é justificável. Quer dizer, não, para que proteger animais agora? Agora a questão é questão humana e economia e vamos que vamos. Né? Quer dizer, então, assim, a gente tem que ter cuidado, a meu juízo, de não deixar que esse discurso caminhe para esse lado. Acho muito perigoso essa questão meio psicológica desse momento poder ser utilizado, né, mal aproveitado por determinadas pessoas, principalmente líderes políticos aí, para justificar um Estado mais interventor e limitador de liberdades fundamentais, inclusive, novamente, a questão também ambiental, animal, sempre nesse momento fragilizado. E aí, acho que é o ponto central da nossa conversa, né? Chamar atenção para essa questão que me parece essencial, da vulnerabilidade, né? Chamar atenção para esse aspecto, como elemento até comum que une homens e animais. Assim, né? Quer dizer, nós, em momentos como esses, nos sentimos frágeis, né? A própria condição humana é colocada em questão no sentido da gente se ver como um agente de carne e osso, né? Porque normalmente a gente acha que a gente é meio que quase que imortal, nós somos, né, assim, superiores à natureza e tal. E num momento que a natureza provoca algo do gênero, isso E aí coloca em vem xeque. um vírusinho que todo mundo dizia, né? Um vírusinho vagabundo, baixa letalidade, não precisa se preocupar com isso, né? E aí mostra toda a nossa fragilidade enquanto ser vivo. Né? Imagina, né, um inimigo quase que invisível causando um distúrbio dessa magnitude, né? Eu costumo até brincar, né, para mostrar como a gente é frágil como sociedade. Imagina acabar a energia elétrica, né? O mundo. Para. Então, assim, a gente é mais frágil do que a gente imagina. E aí, essa fragilidade é uma fragilidade também compartilhada, não só nós como humanos, mas também os animais também podemos ser vítimas vulneráveis e frágeis. E eu penso que os animais são as primeiras vítimas silenciosas dessa pandemia, até por uma questão que a gente vai falar agora, né, da questão das reais causas dessa pandemia. Né? Então, assim, me parece que é uma questão importante da gente não perder de vista e, novamente, não é deixar de lado a discussão da saúde pública, do encontro de fármacos e que possam combater a doença, enfim, de melhoria do sistema de saúde. Claro que isso tudo tem que continuar, mas acho que também a gente deve ter o olhar para a causa, uma certa causa que está meio que oculta ainda, eu diria. Né? Eu vejo poucas pessoas tocando, né, nessa questão. Né? Esse discurso não aparece, né? Quer dizer, as causas socioambientais, animais, né, da pandemia ficam meio que jogadas para debaixo do tapete numa certa espécie de uma cegueira meio que sistêmica, né? Ocultada aí por esse discurso bélico né, De teoria de da guerra. conspiração, né? Na verdade, foi tudo feito para exterminar determinados países, determinadas economias, que é um... Né? E aí você veja, né, até novamente, né, como é que alguém pode dizer, especialmente um líder da nação, que algo é uma gripezinha se a segunda economia do mundo parou por conta dessa gripezinha, né? É claro que os chineses não são tolos, né? Se eles realmente pararam é porque viram que a coisa era bastante grave, né? Que tinha um poder destrutivo gigantesco, né? Então, assim, a gente tem que estar atento a essas questões. E aí eu queria chamar a atenção, né, para essa questão da origem, né, da pandemia. Tem se discutido bastante esse assunto e até o momento a gente não pode estabelecer isso como verdade, talvez esteja ainda
bastante cedo para a gente dizer isso, né, ousar, né, afirmar isso com total segurança, mas até o momento a principal explicação científica para a disseminação da doença da Covid-19 é, né, a contaminação interespécie, né? E essa contaminação interespécie fica mais facilitada, evidentemente, quando as espécies entram em contato. E o local de contaminação que tem sido sugerido para isso, né, é o mercado, né, são chamados wet markets, né, os mercados, se fosse fazer uma tradução literal, né, mercados molhados, enfim, mas na verdade são mercados onde grandes mercadões, que aliás é bom que se diga, para não parecer um discurso dirigido unicamente à China, né, esses mercados existem no mundo inteiro, inclusive no próprio Brasil. No Talvez, Brasil. né, tem algumas particularidades adicionais que, vamos dizer assim, em outros locais não haja, mas assim, de modo geral, esses mercados existem no mundo inteiro e são mercados, para quem não conhece, né, evidentemente que acho que boa parte das pessoas já ouviu falar, né, são mercados onde se comercializam animais vivos ou se abatem animais para alimentação. E aí tem uma grande questão que não são somente animais tidos como, entre aspas, domésticos, são os animais tradicionalmente utilizados para essa finalidade, mas também incluindo aí animais de origem silvestre, né, animais selvagens. E essa questão, especialmente na China, né, ela ocorre, né, mesmo já tendo havido outros surtos, também foram explicados a partir desses mercados de animais. Eu lembro, por exemplo, em 2003, um surto da SARS, o surto original, né, também a explicação que se deu foram com as civetas, né, que foram aqueles felinos, que são animais selvagens, né, que supostamente foram os responsáveis, né, os vetores de transmissão dessa doença. Responsável fica meio forte, parece que ele é o culpado, né? Tadinho, né? Na verdade, ele é vítima, né? Mas então, assim, é só para dizer que muitos dos vírus que contaminam a humanidade têm origem na natureza, né? E têm origem nos animais, né? Na gripe suína, né? H1N1, né? A gripe aviária, né? Enfim, outras, né? Todas têm relacionada com a questão de uma certa invasão do homem em áreas silvestres, né? Quer dizer, na medida em que o homem invade essas áreas, ele fica mais suscetível, mais vulnerável ao contato com espécimes silvestres e muitas vezes desse contato podem surgir problemas. No caso do Covid, me parece que foi uma transmissão, pelo menos até o momento, tudo é assim, muito precário ainda da gente afirmar, mas tem sido indicada que tenha sido na originária em morcegos que transmitiram isso para o pangolim e do pangolim para o ser humano. Isso seria, em tese, facilitado nesses mercados, porque esses animais ficam aprisionados em jaulas, né, confinados ali, em um ambiente altamente estressante. Isso já facilita uma certa imunodepressão dos animais, né? Eles ficam, por conta da fragilização do estresse, mais vulneráveis a essa contaminação. E os animais são abatidos uns em cima dos outros, então o sangue, o pus, enfim, os fluidos corporais, um contamina o outro, e aí o ser humano, né, acaba também entrando, né, em contato com isso. Esses mercados de animais na China têm uma particularidade interessante, porque foram oficializados, né? Não são mercados ocultos, né? Quer dizer, são mercados oficiais que surgem fundamentalmente na década de 70 por conta de uma grande crise sistêmica de alimentação na China. No início da década de 70, a China enfrentou um grande problema porque a agricultura chinesa, naquele momento, ainda era uma agricultura estatizada, né, controlada diretamente pelo Estado, e houve uma questão de não acesso, até pelo grande número de pessoas, evidentemente. E aí uma das saídas que o governo chinês teve foi progressivamente ir privatizando o setor da agricultura, permitindo que empresas passassem a produzir, buscando com isso uma maior, em tese, eficiência em termos de facilitação de acesso aos alimentos pelas pessoas. O que ocorreu, então, foram que grandes empresas, grandes conglomerados, acabaram dominando o mercado de produção alimentar com base em animais tradicionais, né? Porcos, aves, né? o gado bovino, né? Enfim. E os produtores rurais mais tradicionais, menores, ficaram, vamos dizer assim, economicamente sem muito espaço. E aí, como alternativa, alguns buscaram, né, um nicho que estava sendo pouco explorado, que era o nicho de criação, né, e abate de animais silvestres. Então,
na década de 70, surge informalmente por conta dessa privatização, né, da agricultura chinesa, surge de maneira mais intensa, né, essa questão da criação, que depois, inclusive, em 78, com a criação da Lei de Proteção dos Animais Selvagens, que de proteção tem muito pouco, na verdade, ela vai regulamentar a ideia de que animais silvestres podem ser recursos utilizados, né, inclusive para alimentação. Ela regulamenta os criadouros de animais silvestres para finalidade alimentar, e isso vai encorajar ainda mais, vai fortalecer esse mercado. E aí há um aspecto também bastante problemático, que esse mercado de animais silvestres, ele também estimula, vamos dizer assim, indiretamente o próprio tráfico de animais, né? Quer dizer, muitos animais, inclusive ameaçados de extinção, como o tigre, o rinoceronte, o próprio pangolim, né, começam a ser introduzidos, né, nesses mercados. E aí também, claro, há uma conexão, né, da própria medicina tradicional chinesa, que, em certo sentido, sempre valorizou, né, essa ideia de consumo de determinadas partes animais, né? Então, tudo vai caminhando, né, para um sentido de consolidar esses mercados. Eu ouvia outro dia uma entrevista de um especialista chinês, né, em proteção da vida selvagem. Ele falou de maneira muito enfática, basicamente o que eu estou dizendo aqui, e chamou atenção para um aspecto que eu acho interessante de novamente apontar, que na visão dele, esse consumo de animais selvagens na China é feito por uma grande minoria da população, porque esses animais são mais caros do que, claro, carne de porco, carne de ave, enfim. Então, o acesso normalmente a esses animais é feito por uma camada, um extrato social, né, vamos dizer assim, mais privilegiado economicamente. E isso é até interessante do ponto de vista, até novamente, da questão da justiça ambiental, né? Quer dizer, na verdade, uma minoria de pessoas que, na verdade, provocam um problema que vai ser julgado, né, para uma grande parte de pessoas, e que se tratando de China, um contingente enorme de pessoas que é bastante vulnerável, né? Então, novamente, essa questão também não só animal, mas uma questão social humana, né, de imposição justamente a pessoas mais fragilizadas desse ônus de ter que lidar com esse problema. E assim, umas outras últimas observações que eu faria, eu acho que isso é pouco falado, né? Enfim, porque as pessoas têm uma dificuldade prática, né, de assumir que, na verdade, para resolver em termos macro esse problema, a gente deveria, na verdade, modificar esse nosso olhar para a questão do consumo de animais, inclusive não só animais selvagens, como também a criação, né, intensiva de animais também pode trazer problemas similares a esse, né? E isso é muito difícil das pessoas assumirem, tocarem o dedo nessa questão, porque isso implicaria uma certa tocar o dedo na ferida de dificuldade das pessoas mudarem uma tradição que está muito arraigada no sentido do consumo dos animais, né? Então, assim, um certo especismo, trabalhando, acho até interessante, né? A conexão do especismo, que é a discriminação discriminação prejudicial, né, com base no critério de espécie, fazendo uma analogia aqui com o racismo ambiental, né? Quer dizer, novamente, a corda arrebenta do lado mais fraco, quer dizer, os animais aí estão, evidentemente, do lado mais fraco e a corda tradicionalmente arrebenta do lado deles, né? Então, assim, é uma questão que tem que ser falada. Inclusive no ambiente urbano, né? Assim, eu pensava até outro dia, acho que você deve ter visto, Fernanda, aquela questão do tigre, né? Contaminado em Nova York. Nova York. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Imagina num cenário como esse, né, que a gente descubra, por exemplo, que os animais, não vou nem falar do tigre, né, vamos falar animais domésticos, o cão, o gato na nossa cultura ocidental, né, como animais típicos domésticos, que eles pudessem transmitir, ser vetores de transmissão do Covid. Imagine se isso ocorre, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que haveria um grande abandono desses animais, um grande massacre desses animais, como já ocorreu em outros momentos históricos. Eu lembro, por exemplo, no caso da Blitz, na Segunda Guerra Mundial de Londres, as pessoas, porque não tinham condições de manter os seus animais, abandonavam, o massacre de gatos na Revolução Francesa também. Então, assim,
eu fico torcendo muito, né? E até o momento, claro, tudo indica que a contaminação direta entre pets, vamos dizer assim, né? Eu não gosto dessa palavra, mas entre animais que ficam mais próximos do convívio nosso não ocorre, né? Concordo. Cuidados, por exemplo, tenho aqui em casa, né, 2 filhas caninas, né? Então eu tenho feito passeios mais curtos e tenho cuidado, claro, ao chegar em casa limpar, né, as patinhas e tal, que pode haver indiretamente, né, carregar alguma coisa, mas acho que o risco aí é bastante reduzido, as pessoas não precisam de ter esse Pânico. grande esse grande pânico, né? Mas é uma coisa a se pensar, né? Imagina se um cenário desse ocorre. E eu fico imaginando também, a gente está falando de animais aqui mais domésticos agora, da questão dos animais em situação de rua, né? Porque com o confinamento, com o isolamento social, há um menor trânsito de pessoas, os bares, restaurantes ficam fechados. Então, aquele acesso ao alimento, acesso à água, né, fica ainda mais precário, né? Então, assim, eu fico sempre pensando, e as pessoas também, né? Claro, a gente está falando de animais, e, claro, novamente, para não parecer um discurso que discrimina pessoas, mas as pessoas e animais em situação de rua, num caso como esse, ficam ainda mais fragilizados, é um caso ainda mais dramático, né? Eu fico pensando também, né, nas ONGs, né? Se esse cenário se prolonga, as pessoas começam a fazer opções por falta de recurso, né? Algumas pessoas que colaboravam ativamente para a manutenção de abrigos e Suspendem. suspendem, né? É uma das primeiras coisas que as pessoas fazem, né? Então, assim, existe um reflexo, né? Vamos dizer assim, econômico indireto, inclusive para a questão, né, que já é precária naturalmente, mesmo sem nenhum problema, isso já é um grande drama, né? Porque o poder público nunca assumiu essa tarefa, né? Seriamente, né? Salvo raríssimas exceções. Né? Então, assim, é de fato, né, uma questão dramática. Eu fico também pensando num caso de internação de pessoas que vivem meio que sozinhas com animais, né? E aí a pessoa morre ou a pessoa vai para o hospital e aquele Quem fica? cão Quem cuida? cuida, né? É uma situação muito problemática, né? E eu acho que é fundamental que a gente, novamente, não fique dominado pelo medo no sentido de buscar falsas soluções, né? Então, assim, acho que é importante que a gente tenha esse horizonte aberto para entender que o momento é o momento da gente exercitar realmente a solidariedade, a empatia, né? E aqui a solidariedade e empatia não só para os seres humanos, como também para os animais, né? E como, no meu entendimento, na minha visão, como as primeiras, não estou dizendo que são as mais importantes, mas são pelo menos as primeiras vítimas silenciosas, vamos dizer assim, da pandemia. Acho que a gente deve apontar o olhar para essa direção para perceber que, se nada for feito, se a gente de fato não modificar a forma da gente pensar essa relação, se a gente não modificar a ideia de consumir os animais das mais diversas maneiras, né, problemas como esse certamente Como se vão manter? se manter, vão se repetir, né? E então isso precisa de ser certamente repensado. Um tópico que eu até queria que tu reforçasse também, que é a questão ali da justiça ambiental, do racismo ambiental, né? Porque é um discurso que a gente vinha nos últimos anos ouvindo assim, isso aí é um tema fora de moda, falar sobre racismo ambiental é coisa de ecoterrorista, gente chata que está sem ter o que pesquisar, né? E acho que a vinda, principalmente pensando agora como o vírus chegou no nosso país, né? Chega, então, através de uma elite que estava fazendo viagens internacionais, né, no período de férias. Aí a gente diz, mas o SUS, né, argumentos que tu ouves, assim, mas o SUS ainda não está superlotado. Sim, né, porque a gente tem momentos dessa crise e a gente está ali com um grupo que está tendo acesso a planos de saúde, que vai para hospitais diferenciados, né? Mas aquela galera que não foi para a França esquiar, que não foi para nenhum outro lugar, que não estava passeando nos Estados Unidos nem na Europa, né? E que a hora que entrar e subir a comunidade, esse vai sofrer um impacto que não foi opção dele, né? E ao que parece, ele acaba se tornando um invisível nesse projeto todo. Né? Então, assim, mas não tem como isolar e eu preciso de trabalhador, então não tem problema, coloca aquele lá. Né?
como disse o nosso presidente ontem, né, os informais e os assemelhados. Eu fiquei na dúvida o que seriam os assemelhados, né, mas e aí a gente vê que talvez a gente dá atenção, né, para reflexões oriundas da bioética sejam bem importantes, né? Sem dúvida, é fundamental, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar sempre meio que enxugando gelo, né? Na verdade, essa questão do racismo ambiental, acho que é uma questão muito importante que pode ser conectada com a questão, vamos dizer assim, de um racismo animal, que é o especismo, né? Então, assim, os entes mais frágeis da sociedade fatalmente são aqueles que vão sentir primeiro os impactos negativos de situações adversas como essa, né? Fico até pensando, por exemplo, na questão do próprio isolamento, né? Isso me preocupa muito porque o isolamento é uma condição que nem todos, né, podem fazer durante muito tempo, né? Quer dizer, algumas pessoas têm algum recurso, algum dinheirinho guardado, têm a possibilidade de fazer home office e tal, a gente vai se virando mais, tem condição de fazer compras online e tal. Agora, se você for pensar na realidade brasileira, né, Não é essa. não é essa, né? Então, como é que fica, né, uma família que depende de trabalho informal, de trabalho de ir para a rua todo dia, de fazer o seu ganha-pão, de ter que ficar em situação de isolamento? Será que não impor também um ônus excessivo, né? Como é que é isso? Ao mesmo tempo, não fazer o isolamento gera um efeito prejudicial a eles mesmos, né? Então, é uma situação dramática, uma situação muito difícil, né? Uma situação que tem que ser lidada com muito carinho. Eu acho que a bioética aí, né, e a ética animal também, a ética ambiental, é um ferramental, vamos dizer assim, que pode contribuir decisivamente para a gente ir mais a fundo, né, de uma análise mais profunda nessa discussão. Eu tenho visto muitos autores do direito ambiental, ambientalistas falando sobre o Covid, e quase nenhum deles meio que fala sobre isso, assim, porque assim, a gente sabe, né, que os interlocutores, né, do direito ambiental, na sua grande parte, caminham muito nessa linha tradicional, né, de não ver um grande problema nessa questão. O problema é um problema técnico, né, de como resolver e tal. E eu acho que não é só isso. Eu acho que tem essa questão, mas tem uma questão de base que não está sendo bem explorada, não está sendo explorada a fundo, que é essa questão da relação homem-natureza, da relação homem-animal, que tem que ser fatalmente repensada. A não ser assim, a gente vai continuar a ter outros episódios como esse, até mais graves. Outro dia vi o Átila falando, que é aquele virologista brasileiro. Perguntaram ele, eu falei, Átila, e você acha que esse é o grande momento de alerta sobre pandemia? Ele falou assim, não, virão outras piores. Mas porque é as isso. causas estão sendo combatidas, né? Então, a se gente... o Covid, os mercados vão voltar a funcionar normalmente, né? Esses mercados. Então, acho que é até importante, porque ao mesmo tempo a gente vai percebendo que o quão a gente, enquanto espécie, na verdade, ela pouco importa nesse cenário grande de uma Terra saudável, né? De um planeta saudável, né? Então, a gente parou de agir, nós estamos aí mais quietos nos últimos 2 meses, e ao estar mais quieto nos últimos 2 meses, a gente observa recuperação de qualidade do ar, recuperação de qualidade da água, recuperação de solo. Aí a gente pensa assim, bom, mas tem alguma coisa, então, que realmente nós somos ali uma espécie muito problemática. E que se a gente não repensar esse nosso modo de agir dentro dessa relação, a gente só usar o nosso poder e a nossa tecnologia para o nosso proveito imediato, a gente não está vendo mais nem aquela coisa a longo prazo, é curto prazo, né? Porque ali na esquina pode vir de novo uma outra. E vejam que a velocidade que o corona esse está se movimentando, né, do início dos anos 2000 para cá, e cada vez pior, né? Cada vez a gente vê um impacto muito maior com relação a ele. A gente se assustou muito com H1N1 e aí a gente viu que, olhando para trás agora, nossa, né? Tudo que a gente está vivendo era uma gripezinha, né? Então, é um cenário horroroso, né? Então, acho que seja um momento mesmo de uma reflexão, e não só a gente pensar, né, como é que é o impacto na questão ambiental no prazo, né, se vai suspender prazo, se não vai, se vai ter autuação, se não vai, se a licença prorroga ou não, né? Acho que a gente talvez tenha que pensar o que tipo de licença a gente está dando, para que tipo de atividade a gente está permitindo e quais seriam as condições impostas, né? Pensar nessa questão, né? Quer dizer, você está até falando aí num ponto muito interessante que é a recuperação, né? Veja, em um mês praticamente, né? Da qualidade da água, do ar, né?
E, de fato, isso ocorre, mas eu fico preocupado quando voltar, que tem até um fenômeno interessante que é a chamada poluição da vingança. Porque a gente ficou muito tempo parado, né? Na hora que voltar, não, tem que voltar com força total, né? E aí o efeito pode ser até pior, né? Então, Sim, tem assim, um também efeito rebote. o animal, outro dia eu via no rádio alguém falando que aumentou o número de cães e gatos adotados, que as pessoas em isolamento supostamente ficam mais carentes e tal. Eu fico preocupado com isso também, né? Porque alguém não deveria adotar um animal, né? Porque está em isolamento, né? Quer dizer, isso tem que ser uma decisão muito pensada, porque acabando o isolamento, como é que fica? O animal volta para a rua? Né? Acabou minha necessidade minha utilidade emocional de ter o contato com o animal. Estou dizendo que isso vai acontecer com todos os adotantes, mas é uma questão que tem que ser pensada, né? Quer dizer, então tem assim uma miríade de questões muito interessantes para a gente refletir sobre isso, né? Essa questão da pandemia convoca essa reflexão e novamente eu acho que a questão ambiental, a questão animal, né, ela deve ocupar um protagonismo que ela não vem ocupando até o momento. Com certeza. E acho que, na verdade, assim, acho que eu não me lembro da gente ter passado recentemente nada parecido com isso, né? Fico bastante preocupada, né, com as gerações, né, mais jovens, né, de estar vivenciando esse impacto, né, as crianças principalmente, né, estar vivenciando tudo isso. Realmente é tudo muito bruto, porque a gente não sabe o que vem depois, né? Se a gente vai levar uma chicotada pelas costas e vai vir pior do que estava, se a gente vai aprender alguma coisa e vamos em frente, né? Mas, de fato, é uma situação problema e acho que a gente tem que aprender a refletir sobre isso do ponto de vista ético, né? Para ver se a gente aprende alguma coisa nessa toada que se estabeleceu. Não, sem dúvida. Acho que é fundamental. Sem isso, vamos ficar novamente fazendo um círculo aí meio que vicioso, né? Sem buscar as verdadeiras causas dessa problemática toda. Pô, Daniel, olha, muito, muito, muito obrigada, né? As conversas contigo, elas sempre são bem provocativas, né? O professor Daniel tem bastante texto à disposição, livre, online, né? Até depois ali eu vou encaminhar ali para vocês. Acho que é um momento mesmo da gente parar e ter uma reflexão mais densa sobre o nosso comportamento com relação à natureza, com relação... Eu tenho falado muito também na noção de solidariedade, de empatia, mas a empatia para a vida, né? Não somente empatia ou solidariedade com a vida humana, né? A gente enxergar que tem um valor vida maior envolvido, né? Mas, professor Daniel, muito, muito obrigada mesmo, né? Espero aí que fiquem bem, que a gente, apesar de tudo, que a gente consiga ultrapassar isso. E aquela coisa, tenho fé que a gente vai aprender alguma coisa com relação a isso, alguma coisa positiva, né? Com relação a isso tudo. Eu que agradeço novamente o seu convite, muito gentil. É uma honra participar sempre de um diálogo com você. Também sempre aprendo muito e cumprimentar os alunos, né? Por essa primeiro, são privilegiados de ter a professora Fernanda como professora, devem usufruir e abusar da Fernanda, porque realmente a Fernanda é uma pessoa sensacional e fico muito feliz da gente poder ter essa oportunidade. Acho que o direito também, né, não só a parte da ética, né, mas o próprio direito tem que ser chamado a pensar nessas questões. Só para pontuar uma última questãozinha que me veio agora aqui, essa última fala, é a questão, por exemplo, do tráfico de animais silvestres no Brasil, né, que não tem relação direta com isso, mas indiretamente tem a ver também com essa questão. Nós não temos, até hoje, né, na nossa conhecida lei de crimes ambientais, um tipo específico para o tráfico. A gente tem a apanha ilegal de animal silvestre, tem uma pena bastante branda, né? Não sei se é a hora da gente chegar a pensar nessa questão também, né? Como é que fica a questão no Brasil? E esses mercados existem por aqui também, né? Então, talvez não né, o tamanho, não com a oficialização que existem em outros locais, mas eles existem também por aqui. Então, é uma questão que a gente tem que estar sempre muito atento, né? Mas, novamente, Fernanda, é um prazer enorme estar com você, ainda que agora virtualmente. Eu que agradeço, Daniel, que a gente, né, se encontre, né, presencialmente, né, com saúde o mais breve possível. Beijo a todos. Tem uma das tuas filhas, eu acho que está ali atrás. Aí, caminhando aqui, dormindo. Muito obrigada mesmo. Fiquem bem aí, tá bom? Tá bom, Fernando. Um abraço em todos aí.